Olá, amigos! Novamente aqui, conversando com vocês, sempre assuntos pertinentes à nossa evolução. E hoje, justamente a aula que eu trago para vocês, ela intitula-se Construindo Nosso Caminho Evolutivo. Eu acho de extrema importância que nós busquemos essas respostas do que, quem somos, por que aqui estamos, para que aqui estamos, para que consigamos fazer uma jornada aqui na Terra a melhor possível. Até vou começar com vocês uma historinha que me aconteceu com a minha filha. Ela tinha 6 aninhos e estava a levando para a escola e ela no banquinho de trás, de repente veio com a pergunta: Mamãe, por que a gente vive? Aí eu fiquei assim, dei uma desconversada, né? Como assim? Tentando ganhar um tempo. E essa menina falou: Não, mamãe, por que a gente vive? Aí eu disse a ela assim: Sabe, filha, nós nascemos de uma forma e passamos aqui na Terra para exercitarmos inúmeras experiências para que nos tornemos melhores. Nós aqui estamos para crescermos. E o termo que a gente usa, filha, é evoluirmos. Então, diante de todo esse questionamento feito por uma criança de 6 aninhos, confesso até que eu me surpreendi. Hoje ela está uma mulher linda de 1,75 m, continua toda intelectualizada e eu acho que realmente foi um presente de Deus, assim como nossos filhos são presentes. Então, começando aqui a aula, construindo o nosso caminho evolutivo, é importante que nós nos situemos na história. Acho que história é uma coisa importante, que a gente aprende muito. E segundo a história, nos é dito que o planeta Terra possui cerca de 4,5 bilhões de anos. A Terra, ela possui cerca de 3,5 bilhões de anos. E o homem primitivo surgiu na Terra há cerca de 1 milhão. Então, a vida na Terra aconteceu 1 bilhão de anos. E o primeiro homem, que foi intitulado Homo sapiens, caracterizado como homem moderno, possui cerca de 200 mil anos. Então, há muito tempo que nós estamos aqui na Terra. Nesses caminhos da evolução, nós fomos presenteados com a vinda de Cristo, que iniciou sua jornada há pouco mais de 2.000 anos. Ele nos deixou um caminho para que pudéssemos evoluir em sentimentos nobres, isso conquistados através de inúmeras reencarnações que nós experienciamos aqui na Terra. Qual é o objetivo primordial da evolução? É retornarmos melhores ao mundo espiritual em relação às condições iniciais de nossas reencarnações, como disse a minha filha Flávia. Na Bíblia Sagrada, em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, vemos que a evolução, ele trata a palavra evolução como um crescimento e que ela é uma escolha. Ele diz assim no Evangelho: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, ou seja, Cristo Jesus. Significa crescer em graça, crescer em amor, em bondade e em fidelidade. A vida cristã é uma das bases para que nós estabeleçamos o nosso crescimento. E evoluir é fácil? Não é, gente. Evoluir é um trabalho contínuo que exige um autoconhecimento, que hoje em dia é a palavra básica da nossa evolução, nas terapias integrativas, nos estudos de coaching, tudo pressupõe um autoconhecimento. E também evoluir exige uma autossuperação. O que significa isso? Que estejamos hoje melhores do que ontem e piores do que amanhã. Então, é o bom inimigo do ótimo. Não façamos disso algo espartano, né? De que tudo tem que ser assim. Porque às vezes a gente deixa de fazer o bom porque está priorizando o ótimo. Mas que nós nos acolhamos em nossas deficiências, mas que busquemos a cada dia um melhoramento. E ninguém pode evoluir por nós. É um processo individual. A gente não pode terceirizar, por mais dinheiro que você tenha, por mais poder que você tenha, o presidente da República, ele não pode pedir que um deputado, por exemplo, evolua por ele. É ele que tem que evoluir. Podemos nos utilizar de exemplos de outras pessoas para evoluirmos. Por exemplo, você encontra uma pessoa muito equilibrada, muito educada, e você é daqueles que, né, às vezes chuta o pau da barraca.
De repente, você fala: "Poxa, eu gostaria de me espelhar em alguma pessoa nesse quesito educação, nesse quesito paciência". Mas é importante que nós construamos o nosso caminho. Ele é único, gente, ele é intransferível. Por isso que muitas vezes nós temos alguma evolução em algum setor e outro não tem ainda. E nós queremos que aquela determinada pessoa haja daquela maneira, mas ela ainda não está naquele time. Ela não está naquele tempo. Não é o tempo evolutivo dela. O que ela consegue fazer é aquilo. Nós, ao longo da história, tivemos milhares de reencarnações onde desenvolvemos inúmeras habilidades. Eu coloquei aqui uma fotografia que mostra as diferentes profissões, diferentes personalidades, diferentes etnias. E em cada uma nós herdamos e levamos para outras encarnações aptidões, melhorias, ressentimentos, bons sentimentos. Então é importante que nós tenhamos esta oportunidade. Agora, trazendo um pouco da literatura espírita para vocês, no livro Fonte Viva, que é uma psicografia do Chico ditada pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 25, intitulado Nos Dons de Cristo, ele diz assim: que o homem, entre as diferentes reencarnações, vai plasmando em si qualidades sublimes, indispensáveis à sua evolução. Então ele diz o seguinte: observa a sua boa parte e lembra, podes dilatá-la ao máximo, ao infinito. Então todos nós temos muitos talentos. Então é importante que nós utilizemos esses talentos. Ele diz assim no texto: vale-te do esforço do autoaperfeiçoamento cada dia. E em nosso planejamento reencarnatório, a maioria de nós escolhemos exercitar nossas principais aptidões. Então, na verdade, aquilo que nós temos facilidade para executarmos é a nossa melhor parte. É claro que nós temos muitas coisas a desenvolver, mas a espiritualidade é tão amorosa que ela nos coloca como proposta reencarnatória utilizarmos alguns talentos. Então, cabe aqui lembrar a parábola dos talentos de Jesus e lembrar aos pais, avós, professores de observarem as crianças. Eu tinha um priminho, por exemplo, que aos 2 aninhos, quando ele começou a falar, ele se tornou um grande pianista e já cantarolava música clássica. Olha, até me arrepia. Ele teve a profissão dele, porque acabou também mesclando, mas ele foi um exímio e é um exímio pianista. A gente precisa observar, ter olhos, até assim, fazer uma oração, perguntar para a espiritualidade se aquilo que nós estamos intuindo é verdadeiro. Mas com certeza, gente, com certeza. Eu, por exemplo, gostava muito de escrever. Tentei até ser jornalista. E assim, na época do vestibular, eu pensei assim, eu gosto de escrever, mas eu não tenho criatividade. E o que eu gosto também? Eu gosto de estudar. Então eu falei, eu vou ser médica. Aí eu me tornei uma médica que escreve laudos. E eu gosto de ler, de estudar. Eu fotografo, eu procuro dentro daquele histórico passar algumas dicas, algumas mensagens para os pacientes. Então eu acho interessante, até brinco com minhas secretárias. Ai, desculpa que eu sou perfeccionista. Eu acho que é aquela jornalista meio camuflada, né? Nesse mesmo livro, essa psicografia maravilhosa de Chico Emmanuel diz assim: renasce agora, ou seja, cada dia você renasça. Conserva do passado tudo que é bom, justo, belo e nobre, mas não guarde os detritos do passado, mesmo quando mascarados de encantado revestimento. Então, às vezes você finalizou um relacionamento ou até um trabalho que você gostava, mas agora a vida que segue. É outro momento, mas você fica rememorando aquilo, relembrando. Às vezes está, como diz o texto, mascarado de um encantamento, mas ele está te trazendo sofrimento, porque você não tem mais aquilo agora. Então é hora de se preparar para o novo. A fixação no passado, ela torna-nos reféns de pessoas e situações que atrasam nossa evolução. Então tem uma pessoa lá, um parente seu, que você não perdoa porque você ficou preso. Eu tenho um trabalho de apometria espiritual e eu percebo que tem pessoas que trazem coisas tão pequenas, mas que em relação a familiares que pesam. E isso atrasa a evolução, porque quando chegaram para Jesus, disseram assim: mestre, o que eu preciso para ganhar o reino dos céus?
Deus. Cristo respondeu sabiamente: vai, reconcilia-se com seu irmão e venha até mim. Então, gente, a falta de perdão, a mágoa, lembra que eu comentei que é amar a água? Tudo isso atrasa a nossa evolução. Elimina também, ele diz o texto, os vícios de qualquer natureza. Quando a gente pensa em vício, você pensa em vícios de drogas, vícios de bebidas, vícios de cigarro. Mas tem o vício da emocional. Você pode ser viciado em falar mal dos outros, viciado em lamentar-se, viciado em julgar situações e pessoas. Esses são vícios emocionais. Viciados no ego, em achar o melhor. Precisamos observar, e hoje tem até um vício, gente, que eu pretendo gravar uma aula sobre ele, que é o vício da tecnologia, o vício do celular, o vício de olhar a vida dos outros. Se essa vida vai te trazer algum sentimento nobre, não, eu vou seguir essa pessoa porque, poxa, ela pratica caridade, ela faz o bem, ela é pra cima, ela perdoa, ela dá risada, aí sim. Mas, se não, gente, é um vício emocional. E hoje nós dispomos de muitas técnicas na atualidade que facilitam o autoconhecimento, terapias integrativas, que foram desenvolvidas por homens mesmo, mas que muitas foram canalizadas pela espiritualidade. Tem muita terapia boa para te tirar desses vícios, sejam eles físicos, sejam eles emocionais e sejam eles espirituais. Também no livro Fonte Viva, no capítulo 141, ele diz assim: cada dia tem sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Às vezes é um fato triste, é uma doença, precisava vir para você valorizar a saúde. Quando você está doente, você fala assim: puxa vida, se eu tivesse saúde, se eu pudesse andar, às vezes é uma limitação física, poxa, eu poderia ajudar aquela creche, eu poderia me voluntariar com crianças, eu poderia ir cantar para crianças, eu poderia ir ajudar, que fosse meio período, 2 horas por semana, num lar de idosos, mas hoje eu não posso. Então, quando eu melhorar, eu brinco assim, precisa registrar em cartório e reconhecer firma e assinar, ou seja, eu vou fazer quando eu melhorar. É muito importante que pontuemos essa questão. E aqui eu trouxe para vocês que temos 365 dias cada ano de oportunidades para reavaliarmos nossos programas e reprogramarmos cada dia em um novo aprendizado. Tem um livro, eu acredito que seja Caminho, Verdade e Vida, também dessa série Manuel e Chico, que ele diz o seguinte: cada vida terrena corresponde a 1 hora da eternidade. Então, gente, se é só isso, vamos fazer disso algo muito importante. Não deixar procrastinar, deixar para uma próxima. Vamos ver o que nós precisamos desenvolver nessa vida. Eu, por exemplo, eu tinha essa questão de dar essas aulas, de palestrar, né, humildemente. E aí, de repente, me veio. Eu falei, eu vou montar um canal que, se uma pessoa se tocar, se espiritualizar, para mim já terá valido a pena a minha encarnação. Eu acredito que não procrastinei essa questão. Eu tenho um livro que vai sair o ano que vem, mas esse eu dei uma procrastinadinha. Mas eu já reconheci, já fiz o diagnóstico. Ele diz o seguinte também nesse mesmo capítulo: quem serve prossegue. Então ele diz assim: devemos agir como a natureza. O que a natureza faz? Trabalha para manter a vida no planeta, pois o serviço é o preço da nossa caminhada, libertador e santificante. O próprio Cristo veio para servir. Gente, não há evolução sem que haja trabalho. Não há evolução que exclua o trabalho. Você pode estar no leito de um hospital, mas você pode fazer uma prece, que não deixa de ser um trabalho, para ajudar alguém. No Livro dos Espíritos, na questão 114, ele tem um título: Progressão dos Espíritos. E aí é perguntado: os espíritos são bons ou maus, ou são eles que se melhoram? Vocês já imaginam a resposta. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem evolutiva para uma ordem superior. Também no Livro dos Espíritos, essa eu acho uma pergunta muito interessante, porque tem gente que fala assim: na próxima vida eu quero vir como um cachorro. E um cachorro de madame, porque o cachorro de madame tem tudo de bom.
E hoje em dia tá na moda. Os pets, eu acho que é muito importante a gente cuidar mesmo. Mas assim, então eu quero ter. Uma vez eu vi de um médico espírita dar risada e falar assim: Júlia, eu quero ser um cachorro na próxima vida. Ele é um médico que trabalha muito. Então ele diz assim: a pergunta: o homem pode retrogradar para o estado natural? Claro que não. Não pode ser homem numa vida e animal na outra, pois para chegar à condição hominal, ele passou por todas as demais anteriores. A resposta é não. Ele deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado da infância espiritual. Eu coloquei uma imagem do Einstein numa das minhas aulas, que a alma que depois atingir um estado emocional, ela não retrograda, ela não volta àquele pensamento original. Foi na aula de pensamentos, me lembrei. Então ele dizia isso, porque, por exemplo, quando você começa a separar o lixo reciclado, uma coisinha simples, você não consegue não separar mais. É um bem adquirido. Quando você passa a fazer uma leitura à noite ou fazer um exercício, você sabe que aquilo é bom para você. É quando você deixa de comer demais, você sabe que aquilo faz bem. Não precisa, como dizem os japoneses, você deve sempre ingerir 80% da sua capacidade. Ficar com aquela sensação de que ainda caberia mais uns 20%. Aí sim, você vai, como dizem os filósofos, comer a metade, andar o dobro e rir o triplo, né? Falei também para vocês numa aula. E ele diz assim: se o homem progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar a sua condição primitiva é negar a lei do progresso, que é uma lei espiritual. Trouxe também aqui meu amado Leon Denis, e ele tem um livro maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro foi até estudado por outros autores, se tornado quase que um compêndio. E no capítulo Evolução e Finalidade da Alma, olha que coisa importante, ele diz assim: a lei do progresso é a lei que guia a humanidade, porque a humanidade é representada pelas almas que de século a século voltam para progredirem em sua obra de aperfeiçoamento. Também nesse mesmo livro ele diz o seguinte, já no capítulo 25, ele diz o seguinte: é o amor que provocará no fundo das almas os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade e da bondade. E sob a influência e a irradiação deste amor, a alma se desenvolve e se engrandecerá. Ele pontua aqui como o amor sendo o principal agente de evolução. E aí eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante do próprio Livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte: tem uma questão 785. Qual é o maior obstáculo da lei do progresso? Isso é uma pergunta contundente. Qual é o maior obstáculo? Orgulho e egoísmo. A resposta. Então, se nós olharmos o planeta Terra, nós olharemos a vista espiritual do nosso planeta. Eu trouxe aqui de propósito como ela é plasmada, predominantemente repleta de egoísmo e orgulho, ela é cinza. Ela é um planeta ainda acinzentado, ou seja, ainda não tem luminosidade. Na hora que nós obtivermos um tratamento efetivo para o orgulho e egoísmo, aí assim manteremos a nossa evolução. Então, Kardec, ele trouxe-nos um diagnóstico para a nossa evolução. Se os obstáculos são orgulho e egoísmo, tá simples agora. Já obtivemos um diagnóstico. Então, agora vamos ao tratamento. Então, devemos promover um tratamento para essas doenças que chamam-se orgulho e egoísmo. Eu trouxe aqui algumas questõezinhas de formas para trabalharmos o nosso egoísmo. Então, por exemplo, aceitar o próprio erro, para trabalhar o orgulho primeiro. Então, primeiro é orgulho, aceitar o próprio erro, pedir desculpas, aceitar ajuda. Eu não dou conta disso. Eu não dou conta. Eu dou conta. Uma vez eu dei um curso de medicina, me falaram: Júlia, você pode colocar no máximo 8 alunos, porque, né? Daí eu falei assim, gente,
gente, mas eu não dou conta de tanto aluno assim, porque a gente tem que dar atenção. Então, às vezes, pequenas coisas. Eu não dou conta de fazer serviço doméstico, mas eu tenho condições materiais de pagar alguém que, além de eu ajudar alguém na vida, eu vou assumir o meu não dou conta. Eu acho que as mulheres, cabe aqui um pequeno parênteses, eu fazia um trabalho voluntário no GEPAS, que é um hospital de câncer infantil, e eu falava para as mães, gente, tirem a capinha de Mulher Maravilha e pendurem. Hoje vocês não precisam ser. Peça para alguém ajudar o seu filho, para ficar com o seu filho. Vá sair, vá passear, vá no shopping, bater uma perninha, vá, se você gosta, vá tomar um suco, um café, vá jogar a conversa fora. Mas saia, tire essa capa. E assim nós fazemos. Pedimos ajuda. Deixar de ter sempre razão e provar que está sempre certo, né? O dono da verdade, a dona da verdade. Normalmente são pessoas controladoras que fazem isso. Então a gente tem que trocar isso daí. Não atribuir a culpa ao outro. Gente, eu tenho uma filha, minha mais velha, que ela dá exemplos, isso desde criança. Eu fiz isto, eu fiz essa traquinagem. Mãe, eu não vou fazer mais, mas me perdoe. E até hoje ela é assim. E eu me sinto muito orgulho dessa filha, Laís, minha filha mais velha. Não se ofender perante uma crítica construtiva. Aqui, gente, quando um pai, um amigo, um irmão fala, você está obeso, você precisa fazer dieta. Vai se ofender se tem que ir em loja plus size? Não. Vai tomar uma atitude. Eu acho que é tão importante a gente aceitar essas críticas construtivas vindo de pessoas que nos amam e deixar de se sentir superior ao outro, exercitar a humildade, estar sempre. Coloquei até uma foto aqui, gente, com um copo vazio para novos conhecimentos. Então, sempre a gente percebe, gente. Você lê um livro hoje, daqui a 5 anos você vai ler o mesmo livro, você fala, mas estava escrita esta frase neste livro. Bom, talvez eu estivesse com o meu copo tão cheio que eu não conseguia aprender. Então, essas são formas para trabalharmos o orgulho. E agora, formas, gente, para trabalharmos o egoísmo. Já que são essas duas as grandes doenças do nosso planeta que ainda se encontra cinza. Prestar atenção ao seu redor, mostrar-se solidário perante a sociedade, a um amigo, à própria família. Bom, suas conquistas morais devem ser canalizadas em benefício do outro. De que adianta você ter tanto conhecimento e não contribuir na sociedade, seja lá na sua igreja, no seu culto, no seu clube, no seu condomínio, entrar em contato com pessoas e acolher as necessidades, sejam elas morais, espirituais, físicas, aumentar a nossa empatia, colocando-se no lugar do outro, voluntariar-se, gente, para um auxílio fraterno. Compartilhar conhecimentos e experiência em geral, participar de obras assistenciais, caridade e gratidão. Hoje mesmo eu estava falando com o meu marido que eu estava falando, nossa, a gente não tem o que pedir, né? Somente agradecer. Na aula de prece eu comecei comentando com vocês, agradecer, louvar e depois pedir. Evitar preconceitos e avaliar pessoas apenas sobre a sua perspectiva. É o seu ponto de vista, é o ponto e a sua vista que está traçando aquele diagnóstico. Então, Emmanuel, ele diz assim, o próximo é a nossa ligação com Deus. Às vezes, aquela pessoa, aquele familiar mais complicado que está na sua família, é justamente ele que é o seu grande professor. Então, eu trouxe aqui para vocês uma questão que é a nossa roda da vida. A roda da vida, acho que muita gente já conhece, nos trabalhos motivacionais, eles fazem essa roda. Ela é escrita e você dá uns pontinhos aqui na roda e aí você vai ver que a roda tem que rodar. Ela pode ter uns, mas se você tiver nota 10 no um e 2 no outro, a roda não roda. Então é um jeito simples da gente se autoavaliar para construir a nossa evolução. Quando eu fiz a primeira vez, a minha roda afetiva estava 0. Ah, mas tá bom, eu tô bem sozinha. Aí a gente vê que precisava agregar essa questão. Então ele diz o seguinte, ó,
só. São 4 parâmetros: o pessoal, profissional, os relacionamentos e a qualidade de vida. O pessoal, ele considera saúde e disposição. Gente, a saúde não é só você estar bem, sobrevivendo, é você ter disposição para continuar a sua evolução. Uma vez eu me lembro que eu falei para minha mãe, para minha personal training, eu dei um seminário sobre os chakras e eu fiquei 4 horas em pé em cima de um salto. Aí eu falei, nossa, Andressa, você tá fazendo um trabalho bacana. Mas também tinha que ir de salto. Eu falei, eu queria mostrar assim uma certa elegância. Então, na verdade, eu consegui ter disposição para. Aí ele diz o seguinte também, um desenvolvimento intelectual. Na doutrina dos espíritos nos é dito, amai-vos e instruí-vos. Então, o conhecimento, ele nos traz profundas reflexões, inclusive. Amplia o nosso espectro. O equilíbrio emocional é a inteligência emocional, né? A segunda roda, o segundo pedaço maior, é a profissional. Então, ele fala em realização e propósito. Você está realizado com o que você faz? Recursos financeiros. Então, ele coloca o dinheiro também com uma característica boa, uma energia boa. Ele te traz recursos financeiros para que você sobreviva bem, para que você possa ir a congressos, de vez em quando fazer uma viagem, viver com conforto. E ele traz, esse profissional, te traz uma contribuição social, é muito importante. Outra coisa, a área de relacionamentos, então familiar, amoroso e a vida social. Eu acho que é importante a gente, de vez em quando, fazer uma lista de amigos. Eu tive uma grande amiga que ela fez a residência comigo em 88 e 89. E ela já tinha uma especialização, a ultrassonografia foi complementação. E ela agora, há 2 anos atrás, ela entrou em contato comigo, falou, Júlia, eu estou procurando me reencontrar com todos os meus amigos que foram significativos. E ela traçava encontros, ela vinha até a cidade, veio até Sorocaba e se encontrou comigo. Foi tão maravilhoso, foi tão gostoso. Eu fiquei muito feliz. E todas as características amorosas que ela tinha, eu revivi. E a gente percebe, gente, que tem amigo que você fica 20 anos sem ver, quando você vê, parece que você viu ontem. Tal é o amor e a afinidade. Então é importante a gente listarmos nossos amigos. Na área de qualidade de vida, ele coloca criatividade, hobbies e diversão. Precisamos também nos divertir. Ele coloca plenitude e felicidade. O quanto nós estamos felizes. A nossa proposta reencarnatória, ela não deve ser pesada, ela não deve ser árdua, ela deve ser uma proposta boa, um dharma, uma coisa boa. E a última que ele coloca, né? Aqui a última apenas, sob o meu ponto de vista, apenas no texto, viu, gente? Devia ser a primeira. É a espiritualidade. Seja qual for, seja onde for, seja da forma como for, é importante você ter a sua espiritualidade. Trouxe também aqui de como construirmos nossa evolução. São coisas que a gente faz na vida, então eu quis compartilhar com você. Lermos e nos instruirmos a respeito do assunto. Então, quando eu vou montar uma palestra para vocês, eu pego a Bíblia, eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, obras espíritas e trabalhos de ciência. Então, já pego toda aquela matéria e aí eu vou me instruindo e tento discorrer para vocês algum assunto com alguma, pelo menos, dignidade. Frequentarmos espaços dedicados à espiritualidade. Ou você pode também transformar a sua casa da maneira como quiser. Hoje mesmo estava conversando com a minha amiga, ela disse que coloca mantras, quem gosta de incensos, acender incensos, velas, tudo isso é muito importante. E é muito importante que nós lembremos dessa questão que eu coloquei na aula de pensamentos. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convivemos. Observe mesmo. Muitas vezes no meu tempo de residência, eu admirava tanto a minha professora, minha orientadora, que eu comecei até a fazer gestos com a boca. Eu falei, nossa, eu tô igual a fulana, a Lucy Kerr, que era minha professora. Então eu tenho até gratidão a ela, que ela sempre foi um exemplo de estudo e competência. Então nós temos o seguinte, cursos, vivências e
e práticas terapêuticas que trabalham nossas questões emocionais, cuidados com o corpo. O corpo, gente, é um veículo de evolução. Mais do que evolução, gente, é uma blindagem de nossas lembranças espirituais. Quando desencarnamos, é o primeiro que nós perdemos. Procuremos resolver questões, porque desencarnarmos com falta de perdão, com culpa para resolver, com mágoa importante, não é bom. Jesus não falou, vai, reconcilia-te com teu irmão. E até, gente, eu vou acrescentar uma coisa aqui: reconcilia-te consigo mesmo. Às vezes você fica, como dizia o Gasparetto, se alfinetando. O mundo já te julga tanto. Pare de se julgar com tanta frieza, com tanta questão mais julgamento espartano, tem que ser assim, assado, assado. Não, de vez em quando não dá. Tira a capinha de Mulher Maravilha, de super-homem e vai fazer o que você quer. A contemplação e o convívio com a natureza é uma forma de construirmos nossa evolução muito bonita. Hoje quem vive nas cidades grandes perdeu muito essa questão, mas tem uma planta na tua casa, um animalzinho que também representa a natureza. E a alimentação frugal. Com a alimentação frugal, nós utilizamos nosso perispírito. Se você não conseguir durante o dia, pelo menos à noite, para sutilizar o seu perispírito, você ter bons sonhos, como eu comentei na aula, né? Também, como construirmos nossa evolução, temos o hábito de orarmos antes de agirmos. Paremos e pensamos depois da oração. Jesus aprovaria essa questão? Então, não façamos. E aí eu trouxe também aqui o livro do Chico Emmanuel, que ele diz assim: ser otimista e diligente do bem, vibrando entre a confiança e a alegria, enquanto o envoltório de carne corrompe pouco a pouco a nossa alma imperecível, se renova de momento a momento para uma vida imortal. Toda a graça divina ocupará nosso espaço individual na medida em que crescemos nos dons de Cristo. Jesus, gente, Jesus é o nosso maior caminho evolutivo. É Ele que vem a ser uma possibilidade de nosso maior desenvolvimento moral e espiritual. Então aqui eu termino a explanação, agradecendo a vocês por todo esse carinho, por toda essa amizade que nós vamos nos desenvolvendo. Tenham um excelente dia, um excelente período. Fiquem sempre na luz e na alegria. Gratidão.